Hoje a gente vai falar sobre um tema delicado, sensível e extremamente presente na sua prática clínica: a vida sexual de pessoas religiosas. Eu sou a doutora Aline Sardinha e eu estou aqui para te ajudar a lidar com a sexualidade dos seus pacientes de forma ética, científica e segura. Para começar, vamos a alguns dados concretos. De acordo com o Censo Brasileiro de 2022, mais de 90% dos brasileiros declara ter alguma religião. As maiores presenças são de católicos e evangélicos, com destaque para um crescimento expressivo da população evangélica nos últimos anos. Isso significa que se você é profissional da saúde, já atendeu ou vai acabar atendendo pacientes que trazem conflitos entre a sua vida religiosa e a sua vida sexual. E é por isso que não dá pra gente não saber como lidar com esse tema. Precisamos entender o que é uma prática culturalmente sensível, que respeite os valores desses pacientes, mas que seja também, por outro lado, competente e que traga soluções efetivas para que eles possam ter uma vida sexual saudável, segura e satisfatória. E essa é uma das maiores dificuldades quando a gente vai lidar com a sexualidade deles. Como fazer uma prática que respeite as crenças religiosas, que não reforce o seu sofrimento, que acolha sem julgar e que abra realmente espaço para o cuidado desse paciente sem cair no dilema de uma disputa de valores. É justamente aqui que a terapia cognitiva sexual entra como uma ferramenta poderosa. Dentro do modelo clínico da terapia cognitiva sexual, você vai aprender como os aspectos biopsicossociais estão influenciando na vivência do seu paciente. Como os aspectos socioculturais, como a religião, por exemplo, foram internalizados pelo seu paciente ou pela sua paciente e estão orientando a tomada de decisão, o que ele entende que é possível ou não é possível em relação à sexualidade. É através desse raciocínio clínico e de uma escuta ativa que você vai conseguir individualizar o tratamento para o seu paciente. Então, o primeiro ponto aqui para a gente pensar é em validar a experiência religiosa do seu paciente. A gente sabe que a espiritualidade é muito importante, o censo mostra pra gente que a maior parte das pessoas se diz pertencer a alguma religião. Esse é um elemento importante para o seu paciente, não tem como ele ficar de fora. Se você não respeita a crença religiosa do seu paciente, você no fundo desrespeita o seu paciente. E aí a relação terapêutica fica impossível ou simplesmente não faz sentido para ele. A religião ela não é um obstáculo à saúde sexual. Muito pelo contrário, muitas vezes ela é uma fonte de sentido, de pertencimento, de segurança, de regulação emocional. Então, validar essa dimensão é o primeiro passo para uma boa relação terapêutica. É importante também a gente diferenciar aqui a religiosidade de regras que muitas vezes o seu paciente entende que tem a ver com a religião, mas que não necessariamente fazem sentido para ele. E o espaço da relação terapêutica também pode ser um lugar seguro para que esse paciente comece a observar como essas regras reverberam na vida dele. Então, é muito comum que a gente trabalhe, e esse é um segundo aspecto importante aqui, com as ambivalências, né? O paciente religioso muitas vezes vai ter conflitos entre os desejos, as fontes de prazer, as preferências sexuais deles e as regras, as prescrições religiosas sobre a sexualidade. E aí você vai estar ao lado dele para ajudá-lo a compreender esse conflito e compreender o que faz sentido para ele em termos de tomada de decisão. É muito comum a gente ver esses pacientes se debatendo com questões como prazer e culpa, desejo e moralidade. E a terapia cognitiva sexual vai te dar ferramentas para explorar isso de uma maneira respeitosa, como que essas ambivalências estão acontecendo, né, para que a gente possa ir identificando como é que os pensamentos, as crenças, as emoções se associam com os comportamentos, com as escolhas e com a própria queixa. Então, olhando para isso de uma forma mais técnica e respeitosa, muitas vezes o seu paciente vai conseguir ter insights que talvez você não tivesse sobre a vida dele, mas que acabam gerando soluções que fazem muito mais sentido. Um terceiro ponto aqui é que qualquer intervenção que você possa pensar precisa ser uma intervenção que faça sentido para o seu paciente, que respeite o contexto dele, que respeite os valores dele. Portanto, a gente precisa fazer uma adaptação cultural. O nome disso é prática culturalmente sensível, prática culturalmente competente, habilidades multiculturais. Estou te dando aqui os termos para você continuar a sua pesquisa e entender melhor da base teórica do que eu estou falando. São intervenções que fazem sentido dentro da experiência do seu cliente. Então não adianta eu chegar aqui impondo os meus valores, eu falar de liberdade sexual, eu falar, por exemplo, de que todos os pacientes precisam se masturbar, eu gerar soluções que não fazem sentido nos acordos relacionais, nos modelos de casamento, eu achar que eles precisam introduzir algumas práticas. Claro, a gente sabe que muitas dessas sugestões elas têm um embasamento científico. Então, a masturbação, por exemplo, a gente sabe que é uma ferramenta muito poderosa para tratar disfunções sexuais. Mas se o seu paciente não quer se masturbar, tudo bem. A gente daqui precisa se virar para achar outras formas de estimulação adequada. E é aí que o profissional que consegue pensar fora da caixa,
O profissional que tem uma base maior, um profissional que consegue ter um raciocínio clínico mais estruturado, e é isso que a gente propõe com a terapia cognitiva sexual, consegue realmente propor alguma coisa que faça sentido para aquele paciente e que gere o mesmo resultado. Porque quando o profissional está ali focado em técnicas, em protocolos, em intervenções generalistas, ele não consegue individualizar aquilo. E aí ele fica, o paciente não está aderindo, o paciente não quer fazer o que eu estou dizendo, eu já reestruturei com ele, eu já expliquei para ele por que a masturbação é importante. Mas não é que ele não sabe, não é que ele não entendeu, é que masturbação é pecado. Porque pensar em me tocar longe do meu marido não faz sentido. Então não é que seu paciente não tenha entendido, ou que você precisa explicar melhor para ele, ou que ele tenha que aderir ou não aderir a uma técnica. É porque você precisa fazer uma técnica ou propor intervenções que façam sentido para aquele paciente, né? Não estou aqui dizendo, gente, que a gente vai precisar ser inocente a qualquer prescrição religiosa que esteja fazendo mal ao nosso paciente. A nossa tarefa, muitas vezes, é mostrar, né, para ele como uma coisa se relaciona com a outra, como às vezes aquele sofrimento tem a ver, sim, com aquela crença religiosa. E aí ajudá-lo a entender e lidar com essa ambivalência. O que não faz sentido é eu aqui só ter uma possibilidade de tratamento para oferecer e achar que o meu paciente precisa se encaixar no meu tratamento e não ao contrário. Então a ideia aqui é promover autoconhecimento, promover autonomia nessa tomada de decisão, promover um paciente que consiga pensar, bom, eu preciso ter estimulação, eu preciso mudar a maneira como eu estou me estimulando para que eu possa ter mais prazer, para que eu possa ter mais orgasmo, para que eu possa controlar melhor a minha ejaculação. Tá, como é possível fazer isso dentro dos meus valores? E aí você vai sentar com o seu paciente, vai quebrar a cabeça com ele até achar uma solução. Vai chamar a parceria dele para conversar, enfim, esse é o seu papel. Um outro aspecto super importante é entender que a religião ela não é só o aspecto espiritual. Muitas vezes ela tem a ver com pertencimento, ela tem a ver com aspecto comunitário, ela tem a ver com relação, ela tem a ver com família, com tradição. Ela muitas vezes é o grupo social principal do seu paciente. Então, se esse paciente está inserido em um grupo com ideias mais conservadoras sobre sexo e ele quebra de alguma forma através do comportamento dele, ou porque resolveu se divorciar, ou porque o grupo vai descobrir ou pode descobrir que ele consome pornografia, ou que ele teve um relacionamento extraconjugal. Enfim, estou aqui trazendo alguns exemplos. Muitas vezes isso vai implicar em uma série de punições sociais, de perda de rede de apoio, de perda de sensação de pertencimento, que podem de fato impactar muito a saúde mental e o bem-estar mental e sexual desse seu paciente. Então é importante a gente entender que muitas vezes é muito para além da mera questão religiosa e não é sobre se é pecado ou não. É sobre o que vai acontecer se eu me comportar diferente do que o meu grupo social principal, das pessoas que eu amo, de onde eu me vejo pertencendo, acredita. O que acontece comigo se eu quebrar a regra do meu grupo? O que acontece comigo se eu quebrar a regra do casamento? O que vai acontecer com a minha família, com a minha parceria? Então, muitas vezes é daí que vai vir o sofrimento. E essa discussão ela é fundamental no planejamento da sua intervenção. Então, é importante que a gente evite daqui impor qualquer coisa ao nosso paciente. Imagina, por exemplo, se eu tenho um paciente que é gay, e a gente sabe que não tem problema nenhum a pessoa ser gay, a gente sabe que a gente não pode fazer coisa gay, a gente sabe que, enfim, tudo isso, que a gente precisa ter uma postura afirmativa, mas isso não quer dizer que eu vou obrigar o meu paciente a sair do armário se ele vai ser isolado da família, se ele vai ser expulso de casa, né? Então, não cabe aqui fazer imposições. Não cabe aqui entrar em disputas morais, porque não necessariamente a sua lógica é a lógica do seu paciente. E a sua tarefa é conseguir ajudá-lo a gerar soluções que façam sentido para a vida dele. E ninguém melhor do que ele para ser especialista na vida dele. Então é uma junção de dois especialistas. Ele é especialista na vida dele e você tem aqui uma caixinha de ferramentas de possibilidades para oferecer. E aí vocês vão achar alguma coisa que funcione. Em resumo, a religião e a sexualidade, elas não se opõem. Uma prática ética, científica e acolhedora, ela reconhece que isso é parte da realidade do seu paciente e ela faz a sexualidade ser vivida de uma forma adequada, saudável, satisfatória nesse contexto. Com a terapia cognitiva sexual, você consegue estabelecer uma relação terapêutica e conduzir essas conversas com segurança, com empatia e com base científica, sem precisar abrir mão nem dos seus valores, nem dos valores do paciente. Esse é o caminho para o cuidado que realmente transforma. Se você quiser se aprofundar em como lidar com a sexualidade dos seus pacientes de uma forma adequada e científica, é só se inscrever aqui nesse canal, já ativa o sininho e a gente se vê na próxima. Se você quiser se tornar um especialista em terapia cognitiva sexual, preste muita atenção. As vagas da pós em TCS são limitadas e abrem apenas em períodos específicos. Aqui na descrição tem um link da nossa lista de espera, onde você pode se cadastrar e receber com prioridade o aviso quando as inscrições forem abertas.